Olá, amigos inscritos e membros do canal Spook House Assombradice, Spook aqui novamente para mais um vídeo para a nossa incrível playlist de segunda-feira, que é Respondendo os Scribes, onde nós trazemos elucidações, entendimentos, sanações de dúvidas e, obviamente, respostas às muitas perguntas feitas sobre os vídeos publicados no canais. Obviamente, nós não tratamos questões pessoais do tipo tio Sprukius. Eu tô vendo aqui um X-Espírito em casa, você pode me dizer o que ele quer? Claro que não, eu não sou vidente, eu não sei o que é que está na sua casa e se é realmente algo visto por você. Não sei, amiguitos. Então a gente vai só se situar mesmo, só tratar assuntos relacionados aos vídeos publicados, beleza? Beleza. Vamos lá, Vitor Lima, aquele que faz uma laranja. Eu gostaria de saber sobre o processo de reencarnação em outros planetas. Isso é um fato, e se sim, quais as chances de reencarnarmos em outros planetas, os planetas dos planetas, os planetas do Capitão Planeta? Vitor, eu não sei. Quando eu for para lá, aí eu te ligo e falo, rapaz, tem vida aqui, reencarna aqui é bom. Honestamente, eu não sei. Primeiro que a gente está especulando que realmente existe vida inteligente fora do planeta Terra. Se bem que nos dias de hoje, qualquer bactéria torna-se mais inteligente que muito ser humano por aí. Mas, realmente é difícil fazer essa mensuração. Se tivesse vida inteligente, bom, deveras, se tivesse vida inteligente em outros planetas, ela provavelmente ficaria longe da Terra. Acho que aí... Então justifica-se porque ninguém nunca apareceu aqui pra gente. Porque realmente os caras são inteligentes. Falou que na Terra eu não piso nem a pau. Eu vou ficar aqui, ó, embaixo do planeta Marte, lá no meio, sei lá, ou de repente a Lua realmente é oca, né, e tá lá dentro. Vai saber, mas assim, na Terra, não piso. Tá louco? Tem um russo maluco atingindo lá todo mundo com seus mísseis. Aquele cara é doente. Brincadeira, mas realmente não se sabe, tá? Aí são especulações espíritas e eu recomendo que você fique longe disso. Por quê? Porque aí já entra no achismo. E o achismo não é legal, porque ele é uma terra da imaginação. Então você vê muitos espíritas, infelizmente, explorando esta coisa meio que ficcional da mente humana, dizendo, peraí que eu vou ligar aqui para Pão Sirius. Alô? Quanto tá o babaganush? Então o cara lá se conecta com Pão Sirius e ele fala qualquer merda. E aí as pessoas acreditam, batem palma e realmente criam ali a ideia ficcional que existe vida, porque o seu herói, o seu ídolo, aquele que você realmente acredita, tá falando que existe. Quando a gente vai na casa das pessoas, por exemplo, ou mesmo pela internet e tal, a gente demonstra que existem certas consciências dentro das suas residências. As pessoas sentem, algumas pessoas conseguem vê-las, algumas pessoas já têm essas percepções. Então nós só demonstramos, trazemos luz às dúvidas que essas pessoas possuem. E aí realmente as coisas batem, vocês percebem que a gente tem um cachorro, a gente olha pela cabeça, olha pelo rabo, mas as coisas acabam se encaixando. Beleza, é o que a gente consegue oferecer e é o mais lógico e racional dentro da espiritualidade hoje em dia. Quando vocês exploram os canais que trazem essa questão dos alienígenas, cara que fala com Pão Sirius, cara que tá falando com outros planetas e não sei o que, não é palpável, ele não é real, ele simplesmente passa pelo crivo dizendo, aquele cara se autodenomina espírita, mas nunca pisou no centro espírita. Ele se autodenomina realmente praticante do espiritismo, sendo que ele nunca deu um passe magnético dentro de um centro espírita, sendo que ele nunca esteve diante de um dirigente de um centro espírita. Então o cara ele realmente fica na casa dele, lendo os livrinhos dele, fingindo que sabe o que é um passe magnético, não segue padrão nenhum, e aí ele fala com o Pão Sirius, e as pessoas batem palma para esse cara. É isso que eu tô falando para vocês, sabe? Quer dizer, o cara ele nunca esteve presente no centro espírita, mas ele afirma de pé junto que ele está falando com alienígenas. Fica longe disso, é sério mesmo.
Isso é muito devaneio, isso é muito abstrato, isso não tem lógica, isso é completamente surreal. É sério, tá? É pro bem de vocês. Tratem a espiritualidade como uma situação mais racional, mais palpável do que devaneios de espíritas. Ellen Caroline! Olá, Tchuspuk, com esse seu canal aos meses, quando você vai fazer a limpeza na casa do Chris. E amei seu canal, pois você esclarece muitas ideias na minha mente. Eu sempre acreditei em tudo que você diz, mas nenhuma igreja esclarece o porquê das coisas e nem acredita muitas vezes. E seu canal serviu aí para abrir ainda a minha mente, agradeço muito. Eu tenho uma dúvida, meu irmão, quando eu vejo seus vídeos, que é o seguinte: como funciona o tempo para os espíritos? Um dia, um ano demora muito para passar para eles, que ficam vendo a nossa vida sem entender nada. Então me pergunto se o tempo para eles aí passa para como se fosse para nós, o que um espírito fica fazendo numa casa vazia, ou até mesmo em essas casas, os espíritos que não nos conhecem. A minha mãe já teve depressão, meu padrasto acabou usando drogas, e quando eu era adolescente nós morávamos numa casa onde o antigo dono era usuário também, e levavam pessoas lá para usar na época e não tinha nenhum entendimento, mas acordava toda noite gritando, vendo coisas, escutando coisas e vendo seus vídeos, podia entender o que era. Seu canal é maravilhoso, parabéns. Ellen Carolinius! Vamos lá. Duas perguntas, né? Eu acho que aqui envolve duas questões. Eu não posso dizer para vocês que o fato de vocês acordarem meio a pesadelos, vendo coisas, ouvindo coisas, seja uma espiritualidade, uma vez que as pessoas usam drogas. A droga é uma fuga da realidade, a droga cria efeitos alucinógenos, a droga é uma falsa espiritualidade, onde infelizmente grupos hoje no Brasil usam esse tipo de droga para poder realmente ter um contato ali com um pseudo-deus, uma pseudo-espiritualidade, ou mesmo fazer ali suas conexões, o que é uma total imbecilidade, uma total fuga da realidade, uma total válvula de escape para a sua vida, e é uma espiritualidade completamente vazia e repleta de obsessores, repleta de seres que estão atormentando esses indivíduos. Então, se você encontra, sei lá, um praticante, vou chutar aqui, tá, de ordens esotéricas, que utiliza da maconha para poder se conectar com Deus, desculpa, levanta e vai embora, porque esse cara não está se conectando com Deus nenhum, até porque Deus, né, temos religiões que são não teístas, já foi comprovado a origem de Deus, aqui a gente já trouxe dentro de uma teologia liberal o que é e como foi a origem de Deus. Então Deus ele se torna só uma egrégora criada pelo próprio ser humano. Essa egrégora criada, que as pessoas chamam de Deus e colocam suas expectativas, ele não é alcançado dessa maneira. Primeiro que ele não é alcançado porque ele é vazio, mas o uso de drogas para poder predeterminar uma espiritualidade é errado, é doentio, é vicioso e não tem credibilidade nenhuma. Eu, Rodrigo, nunca usei drogas, nunca fumei, sabe? Quer dizer, experimentei cerveja, mas não bebo há muitos anos, nossa, há décadas eu não bebo, sabe? Quer dizer, Natal, Ano Novo, eu não boto uma gota de álcool na minha boca, eu me mantenho sempre íntegro, puro dentro dos meus princípios, dentro do meu budismo, dentro das minhas práticas. Não poluo o meu corpo, quer dizer, hoje eu comi uma pizza, né? 2 fatias de pizza só. Mas beleza, isso não é poluir o corpo, mas eu mesmo já fico com peso na consciência. Então assim, tome muito cuidado, tá? As pessoas que trabalham com espiritualidade e fumam, bebem ou usam drogas, é complicado, tá? Se elas não conseguem nem se tratar, imagina poder tratar os outros. Então assim, meu corpo, meu templo, minhas regras, e assim eu vou seguir para poder manter-me puro para atender as pessoas de acordo com as suas necessidades. Por isso que a gente aqui é pau pra toda a obra, e enquanto os outros estão bêbados por aí utilizando disso para poder desenvolver sua espiritualidade. Então, fiquem longe, tá? Sobre a questão do tempo, eu vou te falar o que eu vi, ok? Então, assim, desde que a gente começou aí na casa das pessoas,
Isso eu fazia antes do canal, tá? Então, antes do canal surgir, eu já ia na casa das pessoas, atendia as pessoas. E uma das coisas que mais me chamou a atenção é que a consciência das pessoas que faleceram, ela é elástica e ela vai plasmar de acordo com as memórias deste indivíduo. Uma vez eu fui na casa de uma moça, na época era mais velha que eu tinha, sei lá, 25, 26 anos, ela já tinha 35, 40 anos. E eu cheguei lá para fazer a limpeza da casa dela e tal, e eu constatei que no quarto tinha uma menina que tinha mais ou menos uns 16 anos, 17 anos, e que tinha falecido. E eu disse para ela é a sua cara, só que é curioso porque ela tem metade da sua idade. Ela olhou para minha cara e falou: minha irmã gêmea morreu no parto. Quando ela falou isso, eu comecei a ter a percepção de que o tempo ele é relativo dentro da espiritualidade. Então, os espíritos eles podem plasmar de acordo com vamos dizer assim, de acordo com o que eles acreditam que seja a aparência deles. Eles podem plasmar, obsessores podem plasmar em forma de crianças? Podem. Então você pode ter, por exemplo, um filho que está vendo um amigo invisível, dizendo, tô vendo Loxas aqui. Que Loxas? Aquele que pegou as suas... Deixa pra lá. Então eu tô vendo Loxas. Legal, mas o Loxas é uma criança na minha idade, mãe. Eu tenho 5 anos, o Loxas tem 5. E aí quando você vai ver, o Loxas não é uma criança, ele é um obsessor, entendeu? Então assim, a consciência desses seres, ela é elástica, eles podem plasmar como eles quiserem ou como eles tiverem a última referência. Em tese, então, olhando e vendo aquilo lá, primeira coisa é a consciência elástica, eles plasmam como eles se acham ou como eles se enxergam. A segunda é que o tempo, nesse caso, poderia ser metade do tempo do nosso mundo material, ou seja, por mais que os espíritos estejam inseridos na nossa matéria, para eles o tempo pode passar pela metade. Eles podem ter uma consciência que demora mais para perceber e entender as coisas. E com isso eles podem ficar aqui muito mais tempo do que a gente imagina. Então a gente tem esse fator de possibilidade, ok? Então como a senhora já tinha 40 anos e a menina que estava lá tinha em torno de 17, 18 anos, seria essa compensação dizendo que o tempo para a senhora corria mais rápido do que para a menina, no caso da irmã falecida. E isso também vinha em outros lugares. Já, por exemplo, eu verifiquei na casa de uma pessoa que tinha um irmão que havia falecido. E esse irmão, ele plasmava ainda na sua forma de adolescente. Na verdade, ele morreu, sei lá, 1 ano depois que ele nasceu. Mas ele tinha uma forma de uma criança de 5 anos de idade. Então, assim, como eu falei, ela é muito relativa. É difícil mensurar a idade de espíritos e acertar a idade dos espíritos. Por isso que a gente fala, o espírito ele plasma de acordo com a sua última referência da consciência. É mais fácil acreditar nisso, tá? Então, assim, por mais que eu tenha visto aquela moça com metade da idade, hoje eu acredito que a consciência ela é elástica. Então, ela vai trabalhar mais como eles se veem, ou como eles foram numa época da sua vida. Tá? É mais fácil esse entendimento. Gustavo Pacheco! Olá, tio Spruquios! Fiquei com uma dúvida relacionada ao vídeo do Everton Zóio. Você disse para apaziguar os obsessores devemos dar alguma coisa para eles comerem, para assim apaziguá-los e assim eles poderem despertar a sua consciência. Nós podemos fazer isso em casa com nossos obsessores para assim poder nos livrar deles? Não, você não tem a devida instrução de como fazê-lo, Gustavo. Gustavo, a única religião no mundo que faz isso são as religiões mais antigas. Primeiro porque elas acreditam realmente nesses seres. Catolicismo acredita? Não. Então se você é católico, sinto. Ou você está na religião errada, ou você está tentando fazer algo que a sua igreja condena. O judaísmo faz isso? Talvez o judaísmo mais antigo venha acreditar na cerimônia dos mortos e tenha aí por essa questão também de fazer oferenda aos mortos. Eu não sei, mas o judaísmo antigo talvez tenha. Essas práticas hoje são mais restritas provavelmente aos rabinos e os radicíssimos, aos quais devem fazer essa cerimônia sim, tá?
Mas mesmo assim, o judeu acho que ele não vai meter a mão na massa para fazer esse tipo de processo, tá bom? Então nos remete ao hinduísmo e ao budismo. O islamismo acredita nisso? Eu acredito que o islamismo tem algumas ramificações do islamismo que possam vir a acreditar realmente nessa questão de apaziguar os djinns, que são os gênios, aqueles que realmente fazem o mal às pessoas. Mas devem ser poucos islâmicos que façam essa prática de encaminhamento desses djinns ou dessas consciências, tá? Não sou um estudioso dessas religiões ainda tão a fundo, mas um dia serei. Uma questão de tempo. O budismo e o hinduísmo, sim, eles têm essas oferendas e eles têm cerimônias para isso. O budismo, por exemplo, tanto o Zen budismo no Japão possui a cerimônia para os mortos, quanto o budismo dentro da Tailândia, que é mais um budismo misturado com as curandeiras, porque ele é muito feito de crendices populares ali na Tailândia, mas eles têm oferendas sim para os mortos e eu já vi essas oferendas acontecerem. É meio pesado, não é legal você ver, tá? Você também tem no Tibete e até nas práticas mais antigas do budismo tibetano, que é o bonismo faz também isso, e eles utilizam até mesmo xamãs das montanhas para poder encaminhar esses falecidos. E é legal, porque eu tenho essas práticas aqui em casa e eu gosto bastante. Mas, de novo, se você não tem a devida instrução, você não vai fazer, ok? E é o convite que eu faço para vocês. Se vocês, como católicos, acham que podem fazer esse tipo de oferenda e acham que realmente seria legal, troquem de religião, porque a religião de vocês não atende à sua necessidade. Deixe de ser católico, torne-se um budista praticante do budismo vajrayana e lá vocês aprendem a encaminhar a consciência de falecidos, ok? Aqui em casa eu tenho 4 práticas que são utilizadas para fazer esse encaminhamento. Eu acabei de fazer, hoje eu estou gravando esse vídeo, tá? É sábado que eu estou gravando e eu acabei de fazer a cerimônia para encaminhamento de consciências de pessoas falecidas. Ou seja, eu tenho um quarto repleto agora de obsessores se alimentando de oferenda de aroma que eu faço para que eles tenham essa percepção. Está repleto de obsessores, tá? E isso é legal porque é um benefício que nós fazemos a todos os seres sencientes. Então você não tem autorização para fazer isso, bem como ninguém do catolicismo, do cristianismo ou de ramificações podem fazer essa cerimônia, tá? Não pode. E é assim que é a vida. Pegue uma religião que atenda às suas necessidades, saia dessa que não te atenda, e aí você pode sim ter a instrução por um lama, e aí você pode fazer essa prática. Tá bom? Não vamos correr riscos de maneira desnecessária. Taina Lemes. Boa noite, seu Spook. Primeiramente, queria dizer que faz quase 2 semanas que estou maratonando seu conteúdo e simplesmente não consigo parar. Ainda não consegui ver tudo, portanto, se alguma dúvida for repetida, peço desculpas. No vídeo, Spook responde aos inscritos. Um inscrito lhe perguntou sobre anjos reencarnados e você o respondeu explicando sobre o conceito de anjo. Minha dúvida acabou sendo 2. O conceito de crianças índigo ou seus guias espirituais reencarnados. O que pensa sobre isso? Uma grande idiotice. Não, tá bom, eu vou responder. Vamos lá. Nós tivemos uma época de New Age. O New Age foi uma época muito legal em alguns aspectos. O New Age fez com que muitas pessoas tivessem acesso a um material que só era comercializado nos Estados Unidos, que foi lá os CDs da nova era, produtos esotéricos para casa, esse lado mais místico em que as pessoas puderam acrescentar em suas vidas. Legal, não é ruim isso. É um comércio legal de trazer cor para sua casa. Então as pessoas traziam os duendes, fadas, gnomos, elfos, traziam flores, cores. Quer dizer, tinha muita coisa legal em que foi dada abertura, principalmente as terapias alternativas. Aqui no Brasil nós tivemos um boom de cromoterapia, de cristais, de florais, e muitas coisas foram surgindo. Mas as pessoas que ficaram remanescentes desta época, elas não batem muito bem. Então assim,
Eu vi muita gente, infelizmente, que mistura as coisas. Essa misturada de coisas faz com que elas percam completamente o bom senso e a credibilidade. Então, você vê, eu vi, por exemplo, um cara que estudava, que se dizia hindu, e que ele se autodenominava médium hindu. Você fala, porra, você é um imbecil, porque o médium hindu não existe. Médium, um termo colocado somente, unicamente, exclusivamente pelo kardecismo no século XVIII/XIX, o qual propagou o conceito da palavra médium. No Oriente, principalmente nas religiões mais antigas, não existe o termo médium. Se você pegar os livros dos grandes yogis, eles só colocam dois termos, que é o vidente e o clarividente, que eles sim designam como realmente uma habilidade ali. O resto, não. Então o termo médium é uma criação realmente vista por Allan Kardec, o qual se propagou em algumas vertentes ali de religiões, mas eu nunca vi, por exemplo, um monge médium, né? Não, porque eu sou um lama médium budista. Isso não existe. Ou você segue a tradição antiga, recebendo realmente toda a designação, ou eu sinto muito. E nesta mesma época surge essa questão dos termos das crianças, criança índigo, blue jeans, cristal, o que é realmente uma total ignorância, tá? Que vem exatamente desses devaneios dessas pessoas. Elas criam esse tipo de coisa para chamar atenção na mídia. Eles criam esses nomes, essas ideias simplesmente para comercializar ou vender livros, vender crendices populares. Tá? Não existe isso. O que nós temos hoje é crianças que nascem com uma atividade mental muito mais elevada. Por quê? Porque os seus pais já trazem geneticamente esse tipo de coisa. Hoje, com a necessidade de rápida informação, com os mecanismos de comunicação mais acelerados, com a mídia mais evoluída, as crianças já nascem deparando-se com tecnologias cada vez mais avançadas. E com isso, a agilidade, a rapidez de informação, ela se faz mais presente. Então, a atividade cerebral e mental dessas crianças é extremamente elevada, bem como os problemas mentais que esses indivíduos vão apresentar. Escrevam o que eu estou falando. Essas crianças que estão nascendo hoje, elas vão nascer com problemas seríssimos de desequilíbrios emocionais e mentais. Vão ter problemas seríssimos, tá? Aos 20 anos de idade, nós vamos ter pessoas que estão depressivas, potenciais suicidas, frustrados com a vida, porque exatamente nós temos essa desigualdade de informação versus o emocional. Nós hoje somos programados para ter discernimento quanto mais rápido de informação. Quando eu trabalhei no mercado financeiro, eu entrei em 2000 no mercado financeiro, fiquei quase 20 anos trabalhando em bolsa de valores, tá? Na época, nós fazemos as precificações de ações, o valuation. Eu adorava fazer o fluxo de caixa descontado, fazer o cálculo e precificação de ações. O problema é o seguinte, todo e qualquer tipo de informação que saía no jornal que influenciaria negativamente uma empresa, eu tinha que ter de cabeça o desconto a ser aplicado dentro do valor da ação. E isso é complicado, porque você não tem isso, por mais que você tenha o beta alavancado, desalavancado, você tem ali as questões de debt e equity, que você tem que fazer o cálculo para verificar realmente a precificação dos títulos em bolsa, você não tem como precificar isso mentalmente. É como se você tivesse decorado tanto a sua planilha que qualquer alteração milimétrica você tinha que ter um valor da ação. Isso é loucura. E é isso que as crianças hoje são programadas e cobradas para ter realmente um raciocínio mais rápido, mais acelerado e precificar a vida mediante a qualquer tipo de informação que venha a ter. Só que elas não estão sendo programadas emocionalmente. As emoções, elas não se seguem na mesma velocidade que a informação que ela recebe. E isso vai gerar um descompasso e nós vamos ter, sim, uma sociedade problemática, crianças com problemas, crianças com desequilíbrios, e isto é culpa da agilidade da informação versus a maturação emocional dos indivíduos. Uma criança, ela é uma criança, mas aos 12, 13 anos, a criança já tem que saber o que ela quer da vida, já tem que estar com uma profissão na cabeça, já tem que estar começando a falar 3, 4 idiomas, cantonês, chinês, tem que ter vários hobbies absurdos, sabe? Quer dizer,
A pessoa tem que ser fora do comum. E isso emocionalmente vai acabar com o indivíduo. Escrevam o que eu estou falando. A gente vai ter uma sociedade muito mais doente do que nós temos hoje. E isso é culpa exatamente do fluxo da informação, onde as crianças deixaram de ser crianças para se tornar pequenos adultos, tá? Então essa banalidade de criança índigo, blue jeans, cristal e tudo mais, veio de uma época de pessoas que não batiam muito bem da cabeça e que criaram essas crendices populares para vender coisas, tá? É que nem uma senhora aí famosa que veio à mídia dizer que tinha uma criança de 13, 14 anos que foi violentada por um espírito à noite. Depois de 2 semanas ela lançou um livro, show obsessor, show demônio, show não sei o que, para espantar espíritos e obsessores, ok? Então ela ganhou dinheiro fazendo uma mentira, propagando uma fake news, propaganda algo que não existe. E isso é muito ruim. Na minha segunda pergunta, em relação aos espíritos bons ou de luz, desculpe se eu estou usando termos errados, pois você fala que existe toda uma gama diversificada de tipos de espíritos ruins. De novo, vamos ter que explicar muita coisa. Não existe uma ramificação de tipos de espíritos bons? Espíritos bons não ficam aqui. Eu sei, é difícil entender, mas vamos compreender uma coisa. Vamos entender certas coisas, tá bom? Se uma pessoa ela fez muita coisa legal em vida, ela não tem erro nenhum, ela não tem pecado nenhum, ela realmente teve uma vida muito legal, muito digna, muito honesta. No momento que ela morre, você acha que essa consciência vai ficar vagando por aqui ou ela vai partir para uma reencarnação? Uma pessoa que matou, roubou, que estuprou, que cometeu crimes horríveis, que agiu errado ao longo de sua vida inteira, que consome drogas, essa pessoa morre. Você acha que ela vai reencarnar ou ela vai ficar aqui? Vamos lá, precifiquem. É óbvio que a pessoa que tem vícios, que ela ainda tem apegos, que ela ainda tem erros, ela vai ficar aqui. Porque ela se torna obcecada por aquilo que ela criou para ela mesma, por todas as situações que ela gerou, pelo desejo, a vontade, o apego de ainda continuar fazendo mal. Uma pessoa que teve uma vida limpa, bonita e honesta, essa pessoa se realizou completamente em vida, essa pessoa não vai ficar aqui. Então, teoricamente, não existem espíritos bons aqui, só existem obsessores, porque eles ficam obcecados na matéria. De novo, o ser humano, ele vive no mundo da lua, ele vive no mundo do eu quero ter, eu quero acreditar e assim ponto. A lógica é outra. Não existem espíritos bons. Os espíritos bons de pessoas que eles já têm essa natureza boa e tiveram uma vida totalmente honesta, eles partem para a reencarnação, eles vão renascer novamente. Aqueles que estão aqui são espíritos ruins, são pessoas que erraram, roubaram, mataram, cometeram crimes, fizeram muita coisa ruim, eles ficam vagando aqui. Da mesma maneira que não existem mentores, não existem guias. Por que não existe? Quem é que vai ser seu guia? Se não existem consciências que estão aqui perdidas, se você vai até consciências boas aqui perdidas, se você vai no centro espírita, por exemplo, você vai no centro de Umbanda, não tem os espíritos de luz ali. O que você tem são espíritos procurando a luz. Que são quem? Espíritos perdidos que têm que trabalhar sob uma das linhas, que são as 7 linhas. Eles são simplesmente espíritos perdidos que precisam fazer algo em pró a eles e aos outros, que nós no Oriente chamamos de dar e receber. À medida que esses espíritos eles conseguem fazer esse processo de ajudar os outros, eles estão se ajudando. Que é o mais escambroso ainda, os mesmos espíritos que plasmam na Umbanda, eles também plasmam no Kardec, ou seja, no espiritismo kardecista. A única coisa que difere é a tela mental que você os vê. Porque o espiritismo kardecista, eles estão programados a ver o mesmo tipo de padrão de ser. Tanto que a Umbanda é brasileira e surgiu num centro kardecista. Por quê? Porque aquele cara que realmente viu um índio na sua frente, achando que era um demônio, ou achando que era um obsessor, ele estava com uma tela mental limpa e conseguiu ter uma diferenciação. É o famoso efeito egrégora. Se você está dentro de uma egrégora, você vai ver o que todo mundo vê. Se você vê coisas diferentes, significa que você não está inserido naquela egrégora, mas sim num processo universal neutro que você está tendo a diferença, ou seja, você está vendo essa diferenciação dos seres. Ou seja, não existem espíritos bons perdidos aqui.
Quem existe, sim, são somente consciências que se perderam e que precisam da nossa ajuda. E aí começa a gritaria. Eu tenho um espírito bom que me segue. Não, não tem. Você tem obsessores dentro da sua casa. Eu tenho mais de 30 anos de estudo de religiões e dentro desses 30 anos de estudo, toda vez que eu vou na casa das pessoas, eu nunca vi um espírito de luz ao longo da pessoa, ao redor da pessoa. O que eu vejo são espíritos reais que estão ali presos à matéria. Por que não existem espíritos de luz? Por quê? Deveria ter. Não, nem aqueles que me acompanharam ao longo da minha infância eram espíritos de luz. Eram espíritos que estavam presos, apegados à matéria e que observaram em mim uma oportunidade para poder naturalmente ser encaminhados. Eles me ensinaram algumas coisas na época por intuição, sim, mas não foi o suficiente. Eu tive que ir atrás para aprender. Só que, infelizmente, o ser humano hoje, ele age pela crendice popular e pela sua própria burrice. Ele acha que ele vai aprender sozinho as coisas e não vai. Não vai, ok? Ninguém aprende nada sozinho. Tipo assim, que nem Matrix. Olha, eu sou o Neo do mundo espiritual. Eu realmente, ao invés de experimentar a pílula azul ou vermelha, eu peguei as duas e enfiei como supositório no butico. E aí, né, fica falando merda. De novo, não existe, ok? O obsessor não ensina nada. O que realmente as pessoas vão ter é a intuição do que fazer, ok? Eu tive, por exemplo, 2 médicos que me acompanharam na infância, um alemão e um médico chinês. Por quê? Que eles viram em mim uma oportunidade para poder ajudar as pessoas, já que eu trazia esse princípio de vidas passadas, que é a habilidade de poder tratar indivíduos por meio de técnicas alternativas. Não nasci sabendo as coisas, eu nasci com a possibilidade de fazer algo. Tanto que eu prestei serviços ao mercado financeiro quase 20 anos da minha vida. Se realmente eu fosse já um médico reencarnado, eu não tinha entrado no mercado financeiro, eu ia fazer medicina, ok? A questão é essa. Então essas entidades, esses seres, eles simplesmente viram em mim, reconheceram uma energia que poderia ajudar as pessoas, mas isso é um livre-arbítrio meu. Na hora que eu recebi a intuição dizendo, ok, você pode ajudar as pessoas, beleza, só que eu não usei esses seres como escada, eu fui atrás de um lugar para aprender. Onde realmente eu vou aprender as coisas. Eu vou aprender medicina tradicional chinesa, acupuntura, acupressura, massoterapia. Eu vou aprender técnicas para poder aplicar. De novo, se vocês escutam alguém que fala que os guias ensinaram coisa, levanta e vai embora, porque esse cara ele não bate bem da cabeça. Ele tá com devaneios. É o mesmo caso do espírita que fala com pão sírios. Aqui nós temos que colocar o pé no chão e aprender com pessoas reais. Hoje mesmo eu estava falando com os lamas, eu estava conectado numa cerimônia na Califórnia. Eu estava assistindo um evento com os lamas. Se realmente eu soubesse tantas coisas assim, trazido pelos guias e mentores, eu não perderia meu tempo vendo uma cerimônia, anotando tudo, para poder fazer aqui em casa. Eu já nasceria sabendo. É sério, gente. Não existe mentores, mestres ou espíritos de luz que vão ensinar vocês. O que existe é os 2 pés no chão, mochila nas costas e vai atrás da informação, vai correr atrás daquilo que realmente vocês precisam. Não precisam ficar acreditando em pessoas ignorantes que dizem que o além está ensinando elas, porque isso não existe, ok? As pessoas precisam da devida instrução. Mesmo um lama que, infelizmente, né, acaba morrendo e renasce em outro lugar, ele precisa da devida instrução para voltar realmente a todos os seus ensinamentos. Ok? Para voltar a continuar o seu processo de ser um lama. Não é assim que as coisas funcionam. Eu não sei quem originou esse discurso de que tem guias e mentores. Eu não sei quem foi que soltou essa pérola. Mas, de novo, é um analfabeto do mundo espiritual. Existe sim um analfabetismo do mundo espiritual, entendeu? E a gente tem que mudar isso. Tem que mudar. Y Pala. Tá bom? É isso aí, não é? Boa noite, tio Spook. Meu nome é Osmar.
Osmar não está para peixe. Sou de Itu. Eu já fui para Itu, sabia? Eu fui uma vez só. Nossa, eu tinha, sei lá, 20 anos de idade. Eu viajei, fui para uma fazenda de um amigo meu lá. Ele era da academia. E era legal, assim. Eu lembro que tinha um orelhão gigante. É a única coisa que eu lembro. Gostaria de tirar uma dúvida. Acredito que você já tenha até esclarecido esse assunto em vídeo, porém, como são muitas explicações, acredito que eu tenha perdido, mas enfim. Minha dúvida é, eu fui usuário de drogas por quase um ano da minha vida, porém, graças à minha opinião, consegui parar. Opinião. Como você mesmo fala nos vídeos que existem espíritos que eram usuários de droga antes de morrer e tudo mais. E por ter usado por um período e hoje está praticamente recuperado, quando eu morrer eu vou me enquadrar nesses espíritos de drogas? Ou eu ter parado estou livre disso? Infelizmente não, Osmar, e eu vou explicar o porquê. Vamos lá. Todo mundo aqui sabe o gosto de chocolate? Sabe. Automaticamente vem uma barra na sua cabeça, automaticamente você lembra do gosto na sua boca e te dá vontade. Todo mundo aqui sabe o gosto de uma Coca-Cola, infelizmente, sabe? Todo mundo aqui sabe, quem bebeu, por exemplo, quem já bebeu cerveja, sabe o gosto da cerveja. E vem uma marca em sua cabeça da cerveja. Isso fica registrado em nós. Tá? Eu nunca comi bife acebolado, eu não sei qual é o gosto do bife acebolado, então eu não tenho referência nenhuma. Tem coisas que ficam registradas, tem coisas que não ficam registradas. Tem coisas que ficam na nossa mente e isso é replicado no nosso corpo de energia, isso é replicado na nossa vibração, porque você muda a vibração do seu corpo mediante a esse desejo, a essa vontade ou a essa energia. Tem uma pessoa, por exemplo, que fumou a vida toda, cigarro. De repente, o médico fala, você precisa parar porque senão você vai morrer. Né? O seu pulmão já foi todo tomado. Ela para de fumar. O pulmão recupera sozinho? Não. O pulmão fica todo detonado. Os brônquios, alvéolos, o que for, fica tomado exatamente pela nicotina, pelo cigarro, pelas tranqueiras que tem esse cigarro, ok? Beleza. Então você não se cura. Não é parando o vício que você se curou, ok? Essa energia ainda fica em você. Então quando você morrer, acredita-se que pela vibração ainda da droga no seu corpo, eventualmente você vai ficar preso a isso. No momento da morte, é um momento muito delicado porque a sua cabeça vai entrar num frenesi. Você vai realmente ficar pensando em milhões de coisas, a sua mente vai ficar lembrando de milhões de coisas e essas vibrações das lembranças elas vão ficar surgindo sem parar. E eventualmente, quando surgir a lembrança da droga e seu corpo começar a vibrar aquilo, no momento em que sua consciência está sendo encaminhada, você pode se perder e pode ficar preso a isso, porque foi um momento da vida que te deu prazer, foi um momento da vida que te deu os vícios, te deu, né, a fuga da sua realidade. E como o morrer, ele torna-se um fator de fuga da sua realidade, porque a sua realidade é a vida, e na hora que você está morrendo, você está fugindo da sua vida, e é uma coisa que ninguém quer. Afinal, você tem seus prazeres na carne, eventualmente você pode se apegar às lembranças da droga e te deixar aqui, infelizmente, tá? De novo, eu estou falando dentro da expectativa desta teoria. Se realmente você, na hora, conseguir escapar do truque da morte, do apego aos vícios, foi sorte. Mas infelizmente é assim, cara. Nós nos apegamos às coisas. Tem gente que eventualmente pode ficar aqui conectado no seu iPhone 12. Aí eu pergunto pra vocês, né? Imagina, tem gente que fica apegado a um carro, tem gente que fica apegado a um telefone, a um relógio, a bens materiais. Eu fico pensando, olha o nível da sociedade que nós estamos criando, onde os objetos eles deixam de ter algo útil para ser um objeto de cobiça e de valor. É que nem outro dia eu vi a matéria, né, do MacBook que estava custando 80 mil reais um MacBook.
Você fala, cara, um MacBook custando 80 mil reais, que palhaçada é essa? E aí, obviamente, você compra um negócio desse, você fica preso à matéria, você vai ficar preso à cobiça daquilo que você mais deu valor. E que não é realmente um valor à vida, mas é um valor aos bens que você adquiriu em vida. E isso a sociedade está sendo, vamos dizer assim, vítima das empresas que criam esses fatores de dependência. É que nem propaganda de cigarro, quando você pega a caixa de cigarro, tá lá, né, atrás. Cuidado, isso aqui vicia, isso aqui pode te matar e tudo mais. Ele tá te avisando, né? O iPhone devia vir com esse anúncio. Cuidado, isso aqui pode te viciar, cuidado, isso aqui pode te fazer ficar preso na sua vida. Porque as pessoas estão se prendendo a essas coisas, às redes sociais, aos telefones, ao computador, e tudo aquilo que deveria ser só um meio se torna o único fim exclusivo da sua existência. Comprar um iPhone 12 e vender o seu rim para isso, tá? Então tome muito cuidado com as coisas que vocês estão fazendo da vida, porque infelizmente assim, a sociedade está cada vez mais doente dentro dos princípios materiais. Na minha época, quando eu tinha 20 e poucos anos, começaram as questões de matar por um tênis. Então, o tênis da Nike, por exemplo, que começou a custar muito caro, você saía com aquilo na rua, era assalto na certa, tá? Quando saiu o Air Max, o vermelho. Hoje, a vida tá tão banalizada, cara, que um relógio, um tênis ou um telefone celular vale muito mais do que a sua existência. Então você imagina que quando matéria vale mais do que o seu direito de vida, a coisa tá indo para um lado que dá medo sair de casa. É sério, tá? Realmente, assim, como diriam os antigos, né? Vale mais a pena você ter só um carro que anda do que um carro que faz a sua vida correr riscos. É sério. É sério. Pensem nisso, reflitam sobre isso. Mas é isso, tivemos mais 40 minutos aqui de bate-papo com os scribes. Eu espero que vocês tenham entendido tudo aquilo que foi dito. E, bom, como recadinhos finais. Todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo. Sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam para que, por meio de técnicas consideradas alternativas, a gente consiga complementar a medicina tradicional e não substituir. Nós complementamos para os tratamentos das enfermidades físicas, emocionais, mentais, bem como as limpezas de casa e as análises de casa. E para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com e lá vocês vão obter todas as informações, bem como os respectivos valores desse serviço. Sim, é cobrado. Por quê? Porque eu não sou paranormal, eu não sou vidente, eu não sou espírita. Tem que deixar bem claro, eu não sou espírita, eu não sou médium, eu sou um profissional de terapias alternativas, ok? Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 2 sistemas de doação, um deles é o Seja Membro e outro é o PayPal. O Seja Membro encontra-se aqui abaixo, só você clicar e você vai ser remetido a uma página dentro do YouTube e acho que você pode doar até R$8. Existe um outro mecanismo também que foi colocado agora pelo YouTube, que é o Valeu, que também está aqui abaixo e acho que vocês podem doar o valor que vocês puderem, também nos ajuda e muito, tá? E existe o PayPal, que aí é livre, tá aqui embaixo o link, você pode doar o valor que você puder ou quiser, que também nos ajuda. E por último, o nosso site casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.